Olá, sejam todos vocês muito bem-vindas, muito bem-vindos. Espero de alguma forma poder contribuir mais uma vez tentando esclarecer as principais dúvidas, os principais temas, as principais perguntas que eu recebo semanalmente em minhas redes sociais. Hoje eu vou fazer um bate-papo um pouco diferente. Eu selecionei aqui 10, 11 perguntas, que são perguntas que geram dúvidas ali muito parecidas com a de inúmeras mulheres. E eu vou tentar focar e responder elas de uma forma mais ampla, para que você consiga entender e pegar o real sentido. E se você estiver passando por uma situação muito parecida com a pergunta realizada, que você possa ter ali um norte, né, de alguma forma esse bate-papo possa trazer algum tipo de esclarecimento. Então, eu quero agradecer, vou dar aí 2, 3, 10 segundinhos aí para que outras pessoas possam entrar e que consigam pegar esse bate-papo desde o início e espero mais uma vez, de alguma forma, poder levar conhecimento até você e te ajudar de alguma forma. Bom, as perguntas, elas vão aparecer todas aqui, tá, no decorrer do bate-papo. Eu tenho aqui uma assistente, a Letícia, e ela vai colocar todas as perguntas, tá? Concomitante para que vocês possam entender o raciocínio acompanhando com a pergunta, né? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho, que sempre acabam realizando, é sobre namoro. Namoro 3 anos, tenho direito à pensão alimentícia? Bom, o que é um namoro? O namoro, ele é um relacionamento público, contínuo e duradouro, ele pode ser. E muitas vezes ele tem ou deixa de ter o quê? O intuito de constituir família. Quando não existe o intuito de família, está de pronto, caracterizado, o namoro. E quando esse intuito de constituir família, ele existe, só que ele não é presente, ele é futuro. Então eu tenho um relacionamento público, contínuo, duradouro, com o intuito de constituir família futuro, ou seja, nesse momento não é o meu objetivo constituir família com você. Essa relação se torna um namoro. E o namoro nada mais é do que uma relação moral. Namoro não é resguardado pela legislação nem pelo poder judiciário. E como não se trata de uma questão jurídica, de uma questão legal, não há direito nem obrigação para quem se encontra dentro desse relacionamento. Então, para você que se encontra em um namoro, ou que considera a sua relação um namoro, não há nenhum tipo de direito nem obrigação. A mulher que namora não tem direito à pensão alimentícia. A mulher que namora não tem direito a participar da partilha de qualquer tipo de patrimônio que venha sido adquirido pelo companheiro dela no decorrer dessa relação. Em caso de falecimento do companheiro, a mulher que namora, ela não é herdeira, ou seja, namoro não traz nenhum tipo de direito ou obrigação. A obrigação só surge no mundo jurídico quando se trata do quê? De união estável. E o que é a união estável? A união estável é um relacionamento público, contínuo, duradouro, com o intuito de constituir família presente. E uma vez configurado esses 4 elementos, uma vez configurado o intuito de constituir família presente, aí sim a mulher se encontra em uma união estável. E ela possui, nesse caso, todos os direitos como se casada fosse. Teria direito à pensão alimentícia se for dependente financeira, mesmo trabalhando, a mulher que se encontra em união estável e é dependente financeira tem direito ao recebimento de pensão alimentícia. Em caso de falecimento, ela é herdeira. Em caso de término do relacionamento, e ele sendo informal ou pelo regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio que foi adquirido durante a constância dessa união estável deve ser partilhado, 50% para a companheira, 50% para o companheiro. Então, essa é a grande diferença entre uma pessoa que busca ter algum direito dentro de um relacionamento, tá? E quem não busca. Quem não busca se encontra em um namoro.
esse namoro pode ser público, contínuo e duradouro, mas o intuito de constituir família não é presente, é futuro. E para quem busca algo mais sério, querendo obter direito e obrigação, você precisa se encontrar em uma união estável, que é um relacionamento público, contínuo, duradouro, com o intuito de constituir família presente, configurado no exato momento, que seja ali indiscutível esse intuito de constituir família. E olha que legal e que importante, presta atenção nisso. Eu posso ter um relacionamento público, contínuo e duradouro, não morando na mesma casa, tá? Com o intuito de constituir família presente, e isso ser o quê? Uma união estável. Mesmo que esse relacionamento tenha 6 meses, 7 meses, 1 ano. E eu posso ter um relacionamento público, contínuo e duradouro, com o intuito de constituir família, e já estar nessa relação há 3 anos. E morando na mesma casa, porque eu posso morar na mesma casa, coabitar por questões particulares, ou para economizar, por questões de estudo, né, compartilhando ali a moradia por alguma questão profissional, não em razão do intuito de constituir família. E isso é um namoro qualificado. Então, habitar ou não habitar também não caracteriza nem descaracteriza o quê? A união estável. O que configura isso é o intuito de constituir família presente. Bom, a segunda pergunta que realizaram é: tenho 2 filhos e moramos juntos há 9 anos. Não casamos no papel. Quais são os meus direitos? Nesse caso, você já tem ali 2 filhos, mora 9 anos juntos. Você já tem um relacionamento público, contínuo e duradouro. E esse período de coabitação com filhos, isso caracteriza o quê? O intuito de constituir família presente, já durante todo esse período. E quais são os seus direitos nesse caso? Nesse caso, você tem todos os direitos como se casada fosse. E como essa união estável, pela pergunta, provavelmente não foi formalizada, ela é informal, o regime de bens que vai gerir essa relação é o da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que todos os bens que foram adquiridos durante a constância dessa união estável devem ser partilhados 50% para a companheira, 50% para o companheiro. Em caso de término da relação, de dissolução dessa união estável, além da partilha de bens, se a mulher for dependente financeira, ela tem o direito ao recebimento de pensão alimentícia. Em caso de falecimento, ela é herdeira. E em caso de divórcio, os filhos também possuem direito ao quê? Ao recebimento de pensão alimentícia. A pensão vai até os 18 anos. Ingressou no ensino superior, essa pensão, a pensão alimentícia, ela é estendida até os 24 anos ou até a conclusão do curso, o que ocorrer primeiro. Vamos lá para a terceira pergunta. 14 anos de casamento, ganho 32 mil e esposa 8. Como a esposa deve contribuir na casa? Olha, eu acho que essa questão do homem e da mulher, ela tem papel que não dá para ser substituído. Essa é a minha posição. É isso que eu sigo dentro da minha família. E eu acho que o homem, ele sempre tem que ser o provedor. Mas também acho que se a mulher, tá? Mesmo que ela tenha ali o salário dela e seja até superior ao do homem, se o homem não consegue prover a família, a mulher pode contribuir, mas não isso sendo uma obrigação da mulher. Eu acho que cada um tem que ocupar o seu papel. O homem, quando decide ter uma família, ele não decidiu entrar ali, tá? É fora, pelo menos, dos meus princípios, daquilo que eu acredito como valor, né? Ele decidiu em ser um provedor, de prover ali aquela entidade, aquelas pessoas, os filhos, a esposa, né? A esposa, por mais que ela tenha a independência dela, ela quer ser cuidada, né? É da essência da mulher querer ser cuidada. Pelo menos é o que a minha família busca, o que a minha esposa também busca, né? Então,
essa é uma pergunta típica que sempre aparece. Ah, minha mulher ganha, o que ela deve contribuir? Eu acho que em nada, a não ser que você realmente precise, né? Que esse dinheiro realmente tenha uma necessidade, que o seu dinheiro em si, ele não seja suficiente. Por quê? Porque dentro da educação que eu tive, dentro da educação que eu passo para os meus filhos e dentro daquilo que eu aprendo com os meus amigos, né, dentro do ciclo social que eu frequento, que o homem de verdade é um homem provedor. E a mulher de verdade, né, é aquela mulher que é sua parceira, que cuida da casa. E não é cuidar da casa de fazer ali afazeres domésticos, é cuidar da família. É dar um apoio emocional, de inteligência emocional, de educação, de bons costumes ali, né, para a família. Precisa ter essa divisão de papel. A mãe cuida dos filhos ali, da educação, dá o norte. Ah, mas isso daí é machismo, é feminismo. Não, é a educação que eu tive. Eu aplico na minha família e vem dando certo. 99% dos meus amigos, de verdade, eles praticam dessa forma e eles se encontram em casamento bem-sucedido, né? Então, não é inventar a fórmula. Homem é provedor. Você ganha 32 mil, parabéns. Os 8 mil da sua mulher, deixa ela gastar com o que ela bem entender. Dentro do seu estilo de vida, provavelmente 32 mil seja suficiente para honrar as despesas. Deixa a sua mulher, ela também tem sonhos. Deixa ela triplicar o patrimônio dela, ela crescer. Quando a mulher cresce, quando a mulher tem independência, por mais que ela tenha um casamento bacana, ela realmente se torna feliz. E quando você tem uma mulher feliz ao seu lado, o seu casamento flui. Então deixa ela com os 8 mil dela, investe aí, se esforça um pouco mais para ganhar 40, 50. Quando você busca, quando você planta, o universo conspira ao seu favor. Deixa ela com dela, foca e se torne realmente o provedor da sua família. 8 anos juntos, comunhão parcial de bens. Marido diz que não tenho direito a nada porque não ajudei com dinheiro. Bom, esse é o tipo de pergunta que sempre aparece. Mas o que você precisa entender? Que tanto o homem quanto a mulher que se encontra no regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio que é adquirido, seja pelo homem, seja pela mulher, ele precisa ser dividido, partilhado, 50% para cada um. Então essa história de que a mulher não contribuiu, ela não é uma verdade. Na verdade, isso é algo que ele tenta colocar na sua cabeça para tentar manter você dentro de uma situação abusiva, você entendeu? Para tentar manter você dentro desse casamento aí, porque o homem que transmite isso, ele no mínimo não está sendo correto com quem? Com a mulher que ele dorme todo dia. Então, ele não está sendo correto com quem? Com a família dele. Isso é uma questão de desvio de conduta, né? Toda mulher casada no regime da comunhão parcial de bens tem sim direito a 50% do patrimônio, mesmo que ela não tenha contribuído para nada. Todo o patrimônio que veio a ser adquirido durante a constância desse relacionamento precisa ser partilhado 50% para cada um. E mais, se você é dependente financeira dele, você também tem direito ao recebimento de pensão alimentícia. E se no caso ele vier a faltar, você é herdeira. Então, esses são os direitos básicos da pessoa que se encontra no regime da comunhão parcial de bens. Então, toda vez que alguém vier com esse tipo de assunto, com esse tipo de colocação, né, tentando o quê? Trazer um medo para que você às vezes se mantenha dentro de um relacionamento, não dê ouvidos. A lei resguarda os seus direitos. Então fique tranquila, né? Isso não é uma verdade. Você tem direito a 50% de todo o patrimônio que foi adquirido durante a constância dessa relação. Diz que não tem direito a nada. Aqui. Grávida de gêmeos e dependente financeira do marido. A pensão começa a ser paga desde quando? Bom, toda mulher grávida, ela tem direito ao recebimento de pensão alimentícia desde o momento da concepção, caso haja o término do relacionamento. E você só precisa demonstrar indícios de que
ele realmente é o genitor do seu filho. Então, a mulher grávida tem direito ao recebimento de pensão alimentícia para custear ali o pré-natal, as questões básicas, desde o momento da concepção. E essa pensão alimentícia, no ato do nascimento, ela é convertida em quê? Em uma pensão definitiva, cujo valor, você entendeu, é provisório e pode ser reajustado com base na necessidade da criança, sempre pensando no bem-estar da criança. Então, o direito ao recebimento de pensão alimentícia, nesse caso, ele é devido desde o quê? Desde a concepção. São chamados alimentos gravídicos. Então, se você se encontra grávida, você precisa apenas demonstrar indícios de que ele é o quê? O pai do seu filho, o genitor, e ingressar judicialmente com o pedido de alimentos gravídicos para que o seu companheiro, ex-companheiro, o genitor, honre ali os custos básicos e necessários do seu pré-natal, de todo o período ali da gestação. Bom, ex-marido diz que vai cortar minha pensão porque estou namorando. Ele pode? Então assim, ó, o ex-marido, ele provavelmente com base nessa pergunta foi condenado ali judicialmente, teve uma determinação judicial para que ele pague pensão alimentícia para você, tá? E você arrumou um namorado. Ele pode cortar? Não, ele não pode. O fato de você se encontrar em uma nova relação, dar sequência à sua vida, não retira o direito, né, a obrigação do seu ex-companheiro em honrar com o pagamento da pensão alimentícia arbitrada judicialmente. Então, ele não pode. Agora, se você tem uma união estável, formalizada ou um novo casamento, aí sim, essa pensão pode deixar de existir, mas só se houver uma determinação judicial nesse sentido. Enquanto não houver determinação judicial suspendendo ou revogando o pagamento da pensão, você permanece com o direito durante todo o período ali que foi estipulado, fixado na decisão judicial. Só que namoro não exclui de você o direito ao recebimento da pensão alimentícia. O que ele deve? Deve gostar de você ainda, para ficar seguindo sua vida, saber com quem você se relaciona, né? Perdeu, não cuidou bem, perdeu. Você tem direito a continuar recebendo a pensão alimentícia arbitrada judicialmente, tá? Mesmo que se encontre em um namoro. Então é seu direito sim, ele não pode. Mais uma forma de levar conhecimento que não é o quê? Verdadeiro, para tentar trazer ali uma questão de estresse, entendeu? Alguma questão de atrito para você. Mas na prática, esse tipo de informação não tem serventia nenhuma. É seu direito continuar recebendo pensão alimentícia, mesmo que você se encontre em um namoro. Simples assim. Marido traiu 13 anos, ficou quebrado e se diz arrependido. O que fazer? Olha, você foi traída por muito tempo. 13 anos. 13 anos é uma vida, né? Então, durante uma vida, houve falta de respeito, sem que você fosse efetivamente valorizada. E eu acho que tanto a mulher quanto o homem precisa ser respeitado. Isso é uma premissa básica, né? Do quê? De todo relacionamento. Seu pai e sua mãe não criou você para que você fosse por 13 anos traída, né? E o pior de tudo é que por essa pergunta eu não vejo que o objetivo dele de retornar é porque ele está arrependido, mas essa é a minha opinião, né? Na verdade, você coloca aqui que ele quebrou, e depois de quebrado, depois de ter traído você por 3 anos, ou seja, agora, sem dinheiro, ele quer voltar. Eu acho que eu, no seu caso, uma filha, alguém da minha família, eu não aconselharia nunca a retomar um relacionamento desse. Por quê? Porque dificilmente aquela falta de princípio, o desvio de conduta dele,
até mesmo nesse momento mais delicado da vida, vai mudar. Dá uma pá para ele cavar um buraco e se enterrar. Você entendeu? Você não é nenhum tipo de clínica de recuperação de gente problemática, de gente com desvio de conduta. Eu acho que a gente não precisa se submeter. A única coisa que você não vai recuperar na sua vida é o tempo. Se passaram 13 anos de traição, quando você poderia ter sido bem cuidada, bem tratada, bem amada, sabe? Fora os 13 anos, eu não sei quanto tempo ele ficou longe de você. E agora, depois que ele perdeu tudo, ele quer voltar, dá uma pá pra ele cavar o buraco dele, se enterrar e seguir a vida dele dentro do que ele busca, dentro do que ele sempre plantou. Cada um tem a vida que merece. O que ele está colhendo hoje é o que ele plantou, é o que ele merece. E aí fica uma decisão para você. Qual é a vida que você merece? É essa de traição de 13 anos? Né? Eu acho que não. Eu acho que ninguém merece. E eu desejo que essa não seja a sua. Eu desejo que você seja feliz, que você encontre alguém que cuide de você, que valorize você, que te ame de verdade e que você possa ter um ciclo novo aí, uma nova jornada, tá? Mas a decisão é sua. Eu não voltaria. Minha filha, em hipótese alguma, né? Alguém da minha família, nunca. Eu desejo que você também não volte. Como salvar um casamento onde não há diálogo e maturidade por parte do marido? Essa é uma questão muito complicada. Olha que complexo, né? Grande parte das mulheres que eu atendo inúmeras mulheres por semana, o início de todo relacionamento, de todo desgaste no relacionamento, você acredita que é a falta de diálogo? Eu vou fazer até uma live mais pra frente sobre isso, mas existem algumas linguagens de amor. A literatura, ela traz 5, e uma delas é tempo de qualidade. Provavelmente, por você estar escrevendo isso, a sua linguagem de amor, ela é o quê? Ela é tempo de qualidade. E a falta de comunicação, você entendeu? Traz para você um desgaste, um problema emocional que torna o relacionamento insustentável. Então, assim, o que você faz, né, dentro de uma situação como essa? Eu acho que você precisa ter uma conversa séria, né, às vezes até acompanhado de uma terapia, com o seu companheiro, explicando para ele que talvez ele ainda não tenha identificado, mas a sua linguagem de amor é tempo de qualidade. Porque é muito comum que ele entenda, e esse é um problema, eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu vou fazer, porque isso aqui é muito legal. Isso daqui pode mudar a cabeça de muita gente e salvar casamento. Ele pode entender que a linguagem sua de amor é ato de serviço, né? Ou é uma questão de presente. Existe uma linguagem de amor de ato de serviço e de presente. E ele pratique atos dessa natureza. Então, às vezes há uma incompatibilidade daquilo que você busca e entende como linguagem de amor e aquilo que ele entende e busca como linguagem de amor. E é sobre essa incompatibilidade que geralmente se inicia o quê? Os desgastes do relacionamento. Então, eu preciso pegar, né, e orientar você no sentido de que tenha uma conversa. Explique para ele que às vezes não é presente que você busca, não é ato de serviço, não é que ele seja pura e simplesmente o provedor. É que ele pare 5 minutos do dia, olhe no seu olho e dê atenção para você, que escute aquilo que você tem para falar, que lhe dê o quê? Importância para aquilo que você vem a falar. Às vezes, esse tipo de diálogo entre ali o casal salva e muda drasticamente o relacionamento. Então, pela sua pergunta, eu entendo que há uma incompatibilidade de leitura entre a sua linguagem de amor e a dele. A terapia pode salvar esse tipo de relação e ajudar muito. Se ele conseguir compreender, e se você também conseguir compreender a linguagem de amor dele, eu acredito que o relacionamento de vocês possa passar por um outro nível, um nível onde você vai se sentir mais feliz, ele vai se sentir mais feliz, a família de vocês como um todo vai ser acolhida e vai ter um novo nível de relacionamento. Faz muito sentido. Procura uma terapia.
não para criticá-lo, mas para entender qual a linguagem de amor sua, qual a linguagem de amor dele. E quando isso fica claro entre os casais, é muito mais fácil um atender a expectativa do outro. Bom, pergunta de número 9. Você acredita que existe a pessoa certa, que podemos encontrar a pessoa certa? Olha, eu acredito que não existe a pessoa certa. Eu não acredito que exista a pessoa certa que você consiga buscar. Eu acredito que você atrai quem você é. Que se você se encontra em um momento positivo, bem dentro do seu emocional, né, feliz, com autoestima lá em cima, você vai atrair o quê? Pessoas na mesma sintonia. E eu acredito que se você estiver para baixo, com autoestima baixa, ali numa situação depressiva, onde as suas crenças, os seus valores, eles não são reconhecidos, você também vai encontrar alguém muito próximo da sua sintonia. O que eu vejo, né, e eu acabo até analisando dentro das situações que eu atendo semanalmente, é que as mulheres que têm mais o quê? Possibilidade de sucesso foram aquelas mulheres que conheceram seus companheiros no ápice do momento de felicidade delas. E as mulheres que têm um relacionamento mais desgastante foram aquelas que conheceram seu companheiro no momento de fragilidade, ou porque passou algum problema entre pai e mãe, quando ainda morava com os pais, ou porque teve um rompimento de relacionamento de uma forma muito significativa, tensa, e não conseguiu superar e tentou buscar nessa outra pessoa o quê? Esse novo amor. Então, a pessoa certa, ela é você. Quando você estiver 100%, é quase que impossível que você atraia alguém com uma energia diferente, porque você vai estar muito confiante. E é sobre isso, né? Não é sobre o outro, é sobre nós. Quem nós atraímos, né? O que você busca? Qual é o ambiente ali que você frequenta? Ah, eu quero encontrar uma mulher com todos os princípios, que preze por religião, que tem ali uma questão de postura, né? Que não fale palavrão, que possa dar uma boa educação, né? Que seja culta, que trabalhe. Onde eu vou encontrar essa mulher? Não vai ser num baile desses de pancadão, né? Nada contra o baile de pancadão. Mas você tem que buscar ali qual é o ambiente que você frequenta para você conseguir encontrar esse tipo de pessoa. Ou, pela minha experiência, ou vai ser numa livraria, ou vai ser num café, vai ser em algum encontro de grupo de religião, né? Ou vai ser ali dentro de algum grupo de estudo, né? Numa pós-graduação, no mestrado, em algum lugar onde o ambiente tenha o quê? Uma conexão com os valores que você acredita e que você busca. Porque o ambiente sempre vence. Então, além de não existir a pessoa certa, você ser a pessoa certa e atrair quem está muito próximo da sua conexão momentânea, daquilo que você está vivendo no momento, eu acho que o ambiente, ele colabora muito para que você tenha uma chance muito menor, né, de errar, que você tenha ali menos dificuldade, né, de dar o tiro certo, que você consiga ali se conectar com alguém que está vivendo a mesma frequência que você. Ah, Anderson, eu quero um cara que seja trabalhador, eu quero um cara que seja provedor, eu quero um cara que seja correto, que valorize ali a mulher, a família. Onde eu vou buscar isso? Não vai ser no bar, no boteco, no happy hour de sexta-feira, né? Provavelmente você vai conhecer uma pessoa com essa energia em um ambiente específico, né? Então, eu acho que a sua conexão é importante. Eu acredito muito nisso. E eu também acredito que o ambiente que essa pessoa frequenta diz muito sobre ela. E um outro ponto que você precisa identificar, e isso sempre é muito fácil, principalmente quando você vai conhecer um cara. Quem são os 3 amigos
Quem são os 3, 4 melhores amigos dele? Porque se você analisar o perfil dos 4 melhores amigos, ele é o 5º. O cara que só bebe, que só trai, vai em prostíbulo, você entendeu? Trai a mulher, que bebe, usa droga. Com quem que ele anda? Com pessoas que têm essa mesma característica. Você nunca vai pegar o cara que só frequenta prostíbulo, que trai a mulher, que bebe a semana inteira, que usa droga e tá com um empresário bem sucedido, que vai à igreja, que preserva a família, você entendeu? Que não curte pornografia e que sabe priorizar ali quem são realmente as pessoas importantes. Então, se os amigos do seu companheiro ou do seu futuro companheiro, eles frequentam esse tipo de situação, o primeiro frequenta, o segundo frequenta, o terceiro frequenta, o quarto frequenta, você é o 5º. As pessoas se atraem dentro da mesma conexão, dentro do mesmo universo, dentro do mesmo ambiente. São valores. E esses são os valores que provavelmente ele carregue. Então, eu acho que o primeiro ponto é você estar no ápice do seu momento de felicidade e de confiança. O segundo é o ambiente. E o terceiro é você verificar não quem ele é, porque as pessoas mentem, às vezes para te impressionar, mas quem são ali os principais amigos, os 3, 4 principais amigos. Porque ele provavelmente vai ser o 4º, vai ser o 5º, dentro do mesmo estilo de vida, dentro dos mesmos valores desses 3, 4 amigos. E para a mulher a mesma coisa. Pega ali a sua futura pretendente. Ela é muito próxima, dentro de valor, das 3, 4 melhores amigas. Ela é a 5ª, ela é a 4ª. Isso se aplica tanto para o homem quanto para a mulher. Eu acho que o primeiro ponto é você estar bem com você mesmo. Segundo ponto é o ambiente onde você vai tentar buscar essa pessoa, porque o ambiente conta muito, você entendeu? E o terceiro ponto é você olhar o ciclo de amizade deles. Por quê? Porque ele é muito parecido com as pessoas ali, as 3, 4, 5 pessoas que o cercam. Essa é a minha opinião. Achava que não tinha mais amor e acabei traindo meu marido. Estou arrependida. É sobre isso. Você não está arrependida. Você não tem educação, você não tem princípio, você não tem valor. Você entendeu? Aí você traz uma questão de arrependimento para tentar justificar o quê? Uma imoralidade. Não é só você que traz, suas amigas também. Porque a mulher que repudia a traição, ela não anda com a mulher que trai. É incompatibilidade de gênero, entendeu? O cara que trai, ele também não anda com um cara que também é correto dentro da família. Incompatibilidade de gênero. As pessoas não se gostam. Quando um trai e o outro é muito certinho, eles nem querem ser amigos. Então, na verdade, você não está arrependida. Você está corrompida pelo ciclo ali de amizade, o ambiente que você frequenta, né? E virou comum as pessoas fazerem coisas erradas, para não falar um palavrão aqui, e tentar justificar isso com arrependimento. Traiu porque quis. Traiu sabendo. Na verdade, olha só como é que é. Olha só como é que é. Né? Tudo isso daqui é uma questão de inteligência emocional. Sabe o que você faz para justificar isso daí? Para ter traído seu marido? Você pensa assim, ó. Ele não presta, mas ele está lá trabalhando. Ele grita, mas ele está lá trabalhando e trazendo sustento para sua família. Ele não é igual ao marido da Maria, mas ele está lá trabalhando, sustentando você, sendo seu filho e sendo honesto com você. Aí você começa a achar e colocar na sua cabeça um monte de defeito nele ali, sabe? Para fazer o quê? Para dentro do seu subconsciente você buscar a validação para ter o quê? O sim para a sua atitude moral. É sobre isso. Você começa a criticar ele, sabe, dentro do seu subconsciente, de forma contínua, para tentar validar a sua imoralidade. Então, é sobre isso. Geralmente, a mulher que trai ou o homem que trai, ele conta uma historinha para ele mesmo, você entendeu? Tentando denegrir a companheira ou tentando denegrir o companheiro, para que essa crítica reiterada, essa historinha que ele conta para ele mesmo sobre aquilo que ele aponta como defeito do companheiro ou da companheira, valide o quê? O ato imoral dele.
Porque seria muito mais digno da sua parte você falar, não quero mais, e seguir sua vida, sabe? Depois que faz, fica arrependido. Só que esse arrependimento, geralmente, ele é o que eu vejo. Ele continua, né? Você vai praticar isso de novo. Ah, Anderson, tem pessoas que acabam não errando novamente? Tem. Mas aí que seja num outro relacionamento, porque assim, quando você tem um vidro e você trinca, ele nunca mais vai ser o mesmo. Dificilmente é uma história, não é impossível, mas também não é fácil. E tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. De um relacionamento onde há traição, ele se recuperar por completo, né? O arrependimento tem que ser muito verdadeiro para que você consiga recuperar a essência do relacionamento. E isso é muito difícil, isso demanda muita sabedoria. E a pessoa que trai, dificilmente ela tem essa sabedoria. Ela tem que buscar muito querer essa evolução. Então, virou comum, né? A gente tentar se arrepender por ato de imoralidade. Mas procura saber, olha as suas duas melhores amigas, provavelmente elas também traem. Provavelmente elas compartilham disso. E provavelmente você contou isso para elas e ela validou. Isso também acontece com o homem. Os amigos compartilham e validam, mas o erro é seu, a imoralidade é sua. Cada um tem a vida que merece, essa é a sua. Achava que não tinha mais amor. 11 anos juntos, entre indas e vindas. Esse tempo caracteriza a união estável? A união estável, ela é um relacionamento público, contínuo, duradouro, com o intuito de constituir família presente. Se dentro desses 11 anos, né, existiu e existe o intuito de constituir família, por mais que tenha tido ali indas e vindas, né, há uma configuração de união estável, uma vez configurado o quê? O intuito de constituir família presente. Agora, se durante esses 11 anos nunca houve o quê? O intuito de constituir família, ou se houve, ele não é presente, você está no namoro qualificado. Então a união estável é sobre isso, é sobre a existência do intuito de constituir família presente. Porque todos os outros requisitos, eles são muito parecidos com o namoro. União estável é um relacionamento público. Namoro também é um relacionamento ou pode ser um relacionamento público? União estável é um relacionamento público contínuo. Namoro também pode ser um relacionamento público e contínuo. União estável é um relacionamento público, contínuo e duradouro. O namoro também pode ser um relacionamento público, contínuo e duradouro. União estável é um relacionamento público, contínuo, duradouro, com o intuito de constituir família presente. O namoro é um relacionamento público, contínuo, duradouro. Ele, às vezes, não tem intuito de constituir família, ou às vezes ele tem o intuito de constituir família, só que é um intuito futuro. E é sobre isso. Quando o intuito de constituir família é presente dentro da relação, pouco importa o tempo, é uma união estável. Quando o intuito de constituir família não existe, ou ele é futuro, é um namoro. E uma vez configurada a união estável, como eu já disse na pergunta anterior, você tem todos os direitos como se você casada fosse. E uma vez configurado que é um namoro ou um namoro qualificado, você não tem nenhum direito. Por quê? Porque namoro é um relacionamento moral, não é um relacionamento legal. Não há direito e obrigação, direito, dever de assistência dentro do namoro. Já na união estável, você tem todos os direitos como se casada fosse. Todo o patrimônio adquirido durante a constância da união estável deve ser partilhado. 50% para você, 50% para o seu companheiro. Se você for dependente financeira, tem direito ao quê? Ao recebimento da pensão alimentícia. Se ele vier a faltar, você é herdeira. Então, esses são os direitos que a união estável confere. Você tem todos, como se casada fosse, quando ela é informal, pelo regime da comunhão parcial de bens. Agora, se as partes pactuam, que não é o caso, né, senão você não estaria fazendo essa pergunta, você pode escolher o regime da separação total de bens, aí não há comunicação de patrimônio,
eu fiz uma live e expliquei de forma bem minuciosa, uma live passada, sobre união estável, né? Todas as particularidades. Então, uma vez configurado o intuito de constituir família presente, você tem todos os direitos como se casada fosse. Então, eu acredito que dentro desse relacionamento, por mais que ele tenha 11 anos, se durante esse período a configuração do intuito de constituir família presente, né, desde lá de trás, você se encontra assim em uma união estável. Eu vou testar alguns estilos de live, umas com temas específicos, vou falar só sobre regime de bens, vou falar só sobre guarda, vou falar só sobre alimentos compensatórios, né? E vou testar alguns estilos também ali onde eu vou trazer temas de uma forma mais ampla ali para esclarecer dúvidas de situações diferentes, né? Para saber qual eu consigo esclarecer ou levar de forma mais assertiva o conhecimento até você. Espero, mais uma vez, poder ter esclarecido alguma dúvida sua, que você tenha gostado do conteúdo. Desculpa se eu deixei de esclarecer algum ponto. Manda as perguntas aí que eu vou respondendo, né, no direct, tá? Dentro da minha possibilidade. Eu volto com uma nova live. Eu vou selecionar 10, 11 perguntas que eu acredito que possa atender a maioria das pessoas ali que me segue, né? Para tentar levar de uma forma educativa um conteúdo que de alguma forma possa ajudar você ou alguém da sua família, alguém do seu relacionamento. Obrigado pelo seu tempo, fica com Deus, uma ótima semana e até um próximo vídeo. Muito obrigado, tá?